Um tempo atrás eu publiquei 3 textos sobre o que eu chamei de ondas de distorção da entrada do budismo no mundo moderno. Não vou nem dizer da Ásia para o Ocidente, mas o processo com o qual o pensamento asiático, principalmente o budismo, foi deturpado pela unilateralidade do pensamento europeu, o eurocentrismo europeu, o colonialismo, né, a apropriação cultural do budismo, e depois pelos processos parecidos, assim, com o que dá para dizer de forma geral como Nova Era, ou novos movimentos religiosos, e os beatniks também. Então, essa semana eu estava feliz ali, contente, olhando notícias, né, na terrível Folha de São Paulo, e eu me deparei com essa, não sei se chama-se interativo, não sei, mas era 12 slides sobre o budismo. A gente vai olhar assim para ver. Normalmente a gente tem uma expectativa muito baixa, porque a academia ela tem um viés próprio que a gente já conhece, né? A academia, principalmente a academia estadunidense, mas também algumas academias europeias, como Oxford, talvez algum do pensamento alemão ou francês também com relação ao budismo, a gente entende onde é que eles esbarram, né? No entendimento, qual o tipo de preconceito comum que eles têm, né? E o jornalismo também, que é talvez pior, né? Porque tem que responder às expectativas e à capacidade de compreensão da população. Então o jornalismo ele transforma o budismo assim, numa coisa muito rarefeita, muito rala, muito e algumas vezes problemática, como a gente vai ver aí dentro desse conjunto de slides que eu separei para a gente acompanhar aqui passo a passo o que a Folha de São Paulo fez com o Dharma, né? E daí eu vou fazer comentário principalmente sobre a terminologia utilizada. Hoje é dia de levar os cartões no correio, se parar a chuva eu vou levar. Então quem quiser pedir, por favor, é só enviar o endereço para esse e-mail que está aqui embaixo. Só enviar o endereço. Não precisa perguntar o que tem que enviar, é só enviar o endereço com o CEP, tudo certinho. Se quiser fazer uma contribuição, o Pix é esse que está aí na tela, né? Pix a gente passa usando uma chave. A chave Pix que eu ofereço aqui é ou esse código QR que você pode ler com o seu celular, ou você pode escrever o e-mail que está escrito, que está aqui, né, no seu banco lá, e ele vai saber para quem vai transferir esse dinheiro. Vai estar meu nome lá, Eduardo, tal, etc. Então, se você quiser ajudar, contribuir acha que tem alguma coisa de benéfico sendo feito aqui, quiser contribuir com o canal, por favor. E se não puder ou não quiser contribuir financeiramente, por favor, eu percebi que outro dia eu pedi para as pessoas assinarem, aumentou um pouquinho, faz muita diferença para os nossos canais. Assinem os canais que eu recomendo também. E assinem esse canal, porque é um dos principais fatores de crescimento, né? Dos vídeos serem expostos para outras pessoas, né? Se você vê benefício nisso, então por favor você faça isso. Também curtir os vídeos ajuda um pouco. E se vocês quiserem receber o boletim, tem, né, esse endereço aqui para pedir o boletim. Eu pretendo mandar um em breve, mas eu não posso prometer nada, porque geralmente eu prometo e não consigo cumprir essas coisas de boletim. Então, geralmente eu mando comunicações. Assim, geralmente agora eu só tenho falado de budismo, embora no último eu tenha falado um pouco sobre algumas séries que eu estou assistindo, né, mas eu fiz uma conexão. Então, e se quiserem fazer perguntas também para esse mesmo e-mail, né, do Pix, o mesmo e-mail dos endereços, se quiser fazer alguma sugestão, alguma pergunta, né. As sugestões, normalmente eu tenho que dizer, né, eu estou devendo talvez uns 5 ou 6 sugestões que eu me comprometi a fazer, eu ainda vou fazer. Alguns vídeos são mais difíceis de preparar, né, então por isso que eu não fiz tudo ainda. E algumas sugestões eu não acato, assim, não acho que eu devo fazer, né. Eu tenho uma pessoa que comentou, eu fiz um comentário bem lateral sobre a relação do budismo com a ciência, né, mas eu já escrevi sobre isso, já falei, talvez não tenha um vídeo específico, mas se botar budismo e ciência dentro do meu site ou dentro do canal Tendril, né, na busca do canal Tendril, você vai achar algumas coisas que eu falei, né, e perdidos no meio do conteúdo também. Então, eu não acho que eu não pretendo fazer um vídeo específico sobre... Não me lembro nem se eu já fiz, talvez eu já tenha feito. É um problema quando a gente está chegando perto dos, né, vai chegar nos 500 vídeos, então a gente já não lembra mais o que fez também. E também fica velho, né, enfim. Então começa com essa imagem de Buda dourado aí,
com algum, acredito que seja japonês, pode ser chinês escrito atrás, como funciona o budismo, né? Já tem um, né, primeiro a palavra budismo, vamos destrinchar assim. A palavra budismo, ela é colonialista, né? O budismo não chama a si próprio de budismo. A gente já se acostumou, já caiu nessa, então a gente acaba fazendo isso, mas tem um viés, né? Tratar o budismo como mais uma das religiões, tratar o budismo, isso é um viés de fora do budismo, né? Quando a gente é budista, a gente chama de Dharma do Buda, né? O método do Buda. E essa ideia de funcionar, ok, poderia se dizer para que serve o budismo, né? Porque, em primeiro lugar, você quer saber o resultado, o que é ser um Buda. Por que você quer ser um Buda? Daí depois, como é que você faz para ser um Buda? Isso daí é uma pergunta muito mais complicada de responder, que talvez, né, eles não devessem ter ido por esse lado, que eles deveriam ter ido... Qual é o objetivo do budismo, né? Vamos dizer assim. Então, aqui eles fazem uma versãozinha aqui das 4 nobres verdades, né? Então, a vida é cheia de sofrimento. Então, a palavra vida, ok, né? Se a gente está tentando assim simplificar para as pessoas e tal, mas quando a gente está falando a palavra exata que a gente está dizendo aqui é bhava, né? Bhava, nascimento. Nascimento a gente pode dizer é vida, né? Surgimento também. Então, criação, gênesis. Então, existência cíclica, né? Também, bhava chakra, né? Então, o que é feito de sofrimento não é a vida, né? A morte também é cheia de sofrimento, não é só a vida. Ok? Então a gente usa essa expressão, né, nascimento, ou surgimento, ou existência cíclica, e cada um desses sentidos é um pouco mais profundo do que vida. Ok, aqui a gente entende, né, aceita que estão simplificando para... Agora, a palavra sofrimento é tradicionalmente, já há muitos anos, assim, a gente evita, né? Por quê? Porque o senhor lá, Schopenhauer, né? Lá no alemão, lá, ele era meio romântico, assim, tinha seus piripaques emocionais, assim, com relação às coisas. Daí ele foi lá, achou o budismo tão bonito, assim. Disse, esses caras aqui são que nem eu, assim, um alemão passional. Alemão passional até parece uma contradição. Mas neles era assim, um alemão que estava cheio daquela racionalidade alemã, assim, e eles queriam sentir as coisas, assim, na carne, né, aqueles românticos e tal. Claro, né, Schopenhauer não era um romântico diretamente, mas ele era influenciado por todo um contingente que estava acontecendo na Alemanha naquela época ali. Todo mundo era meio assim, né? Não era, não era uma, não era um fenômeno isolado assim, ou que uma pessoa, ou que talvez, eu não sei, né? Na verdade, não sou especialista, não sei dizer se ele se dizia romântico, se ele se considerava romântico, mas que ele era, né? Ele estava vivendo naquele momento ali. Então, usa a palavra pessimismo, né? Então eu já comentei isso lá no texto. Isso é talvez a primeira coisa que você ouve, assim, quando as pessoas fazem uma pergunta no centro de Dharma, assim, hoje mesmo estava ouvindo um ensinamento dos Ancestrais assim, poxa, eles, aqui, lá vai começar os budismos de novo, com esses budistas de novo com esse papo de que tudo é sofrimento, pessimista, não sei o que, né? Então as pessoas já estão de saco cheio disso, assim, e não é verdade, né? Então por quê? Porque o Buda usou a palavra, né, Trishna, sede, né? Dukkha, a sede causa essa roda meio tramba, assim, né? Dukkha quer dizer uma roda que não está bem no eixo, assim, né? Então, normalmente a gente prefere usar a palavra insatisfatoriedade. Isso inclui as experiências felizes. Então, as experiências felizes, elas são ótimas. Ninguém vai negar as experiências felizes, os prazeres, inclusive. Ninguém vai negar os prazeres, dizer que prazer é ruim, errado, etc. O problema aqui é achar que o prazer ou que a experiência feliz é um fim em si próprio, que se resolve em si próprio. E não se resolve, né? Então, quando a gente diz a vida é cheia de sofrimento, a gente está remetendo lá a esse colonialismo, a esse entendimento europeu datado, a essa apropriação cultural do budismo por um alemão. Então, né, nessa altura do campeonato se esperava mais, né? Se esperava mais, mesmo de um jornalista que não tem como produzir esse conteúdo com uma profundidade, né? Mas já dava para ser melhor do que isso, né?
O sofrimento, por sua vez, vem do apego que temos aos desejos do corpo físico. Então aqui esse vai ser um tema que a gente vai ter aqui com relação a essa materialidade e corpo físico. O budismo não acha que o corpo de outro tipo, os corpos sutis, não físicos, né, não, eles estejam livres de sofrimento. Eles estão cheios desse tipo de insatisfatoriedade, dukkha, né? Eles também estão igualmente cheios de insatisfatoriedade. Então aqui, né, sei lá, no espiritismo parece que as pessoas não gostam de renascer mais no reino humano, porque no reino humano, né, a gente tem essas questões aí de ter que ir pro hospital, tudo é meio difícil e tal. Aí elas gostam de ser tudo meio, né, pra um lugar mais puro, todo mundo de branco, assim, nada acontece, todo mundo meio diáfano, meio fantasma, assim. Aí, aí tem menos sofrimento. Ok, tem menos sofrimento no sentido raso lá do Schopenhauer, né? Mas aqui a gente está falando de insatisfatoriedade. Dukkha é a mesma coisa para esse pessoal que não tem, entre aspas, corpo físico. E aqui eu vou ter que entrar nessa questão toda da materialidade do corpo físico, porque eles insistem nisso nos próximos slides, né? Na tradição asiática, pelo menos no budismo, mas eu acredito também na maior parte do hinduísmo, eles não têm tanta influência do zoroastrismo, que foi a religião que fez essa dicotomia material e espiritual. Então, no budismo, com certeza, a gente não tem conceito de materialidade. A materialidade, a gente usa a palavra forma, mesmo se a gente vai ver Aristóteles, ou se a gente vai ver, sei lá, qualquer coisa, qualquer definição de forma, a gente não está falando de uma substância grosseira. A gente está falando o que a gente fala de aparência e de forma, né? Então, é difícil entender como tem uma tentativa de apropriar o budismo colocando essa terminologia lá dentro, materialidade, materialismo, física, corpo físico, né? Desejo do corpo físico. Isso é cristianismo. O pessoal era seta lá porque a carne é fraca, não sei o quê. Isso aqui não é budismo. Isso aqui é o cristianismo que é influenciado pelo zoroastrismo, que é dualista, que tem corpo e alma, corpo e espírito, né? O budismo não tem matéria, não tem. E dá para ir mais longe e dizer que também não tem espírito. A gente usa a espiritualidade, né, além do materialismo espiritual, mas tá tendo um movimento mais recente agora, e eu gostaria de também começar a parar de usar o termo espiritualidade, porque ele também remete a essa dicotomia. Então a gente vai começar a se recusar a usar o termo materialidade, corpo físico e espiritualidade dentro do budismo, porque esses conceitos nunca saíram da boca do Buda. O Buda nunca pensou dessa forma, nem ninguém que ele ouvia, que ouvia ele, né, entendia o que era materialidade, o que era corpo físico. Não eram conceitos próprios, são conceitos que vêm do cerne lá do anterior às tradições abraâmicas, assim. Vem lá daquele, né, do Cáucaso, ali, assim, coisa de branco, assim, né? Não é coisa de amarelo, não é coisa de marrom. Claro, hoje em dia, né, colonialismo, todo mundo vai pensar desse jeito, mas é que a gente tem que apontar, né? Se tem o corpo grosseiro, né? Se a gente tem a noção de corpo grosseiro, o corpo sutil não tem menos sofrimento ou menos dukkha do que o corpo físico. Ok? Não tem. É o mesmo sofrimento. Então isso aqui é cristianismo. A pessoa está querendo botar um cristianismo aqui dentro do budismo. Qualquer um pode vencer esse apego. Então sim, qualquer um pode vencer Trishna. Se todos vão vencer, a gente não sabe. Tem uma discussão dentro do Dharma, né? Se todos vão. Mas aqui também não está dizendo, né? E existe um caminho para superar esse apego, né? Então a palavra original não é apego, é sede, fissura, né? Fissura, a pessoa tá que nem como uma droga, assim, que nem quando a gente tá com sede e precisa tomar água. Então, é importante saber as quatro nobres verdades, é importante saber dukkha, o conceito de dukkha principalmente, é o mais importante e ele não é sofrimento, né? Às vezes traduzem dor, às vezes traduzem sofrimento, às vezes traduzem... Eu prefiro insatisfatoriedade, e daí dukkha tem que ser entendido globalmente, toda a experiência cíclica, isso inclui todos os reinos sutis, não só o que parece grosseiro ou mais material, o que a gente chamaria de material, o que a gente quer chamar de material. Não só isso, tem dukkha, tudo tem dukkha por tudo que é lado. Né? Se tem surgimento, tem dukkha. Surgimento, nascimento, gênese.
né? Se criou, não que alguém tenha criado, mas se apareceu, se é composto, né? Porque se apareceu é porque tem uma outra, tem uma dependência, né? Então é basicamente isso. Mas aqui a gente vê que, né, como eu tô prometendo esse vídeo dos filmes errados, tem muito cristianismo budista por aí, assim. Outro dia eu, né, falei brevemente, assim, citei a Seishonoye aqui, daí veio uma pessoa defender a Seishonoye porque ela não estava apropriando o budismo. Mas vem cá, o budismo autorizou o uso da tradição, né, misturada lá com o shintoísmo, com o cristianismo? O que a pessoa pensa que o budismo acha que é esse budismo vira-lata aí com cristianismo e shintoísmo, que não é mais nada, não é mais budismo, não é mais cristianismo, não é mais nada esse budismo. Então, isso não favorece o ensinamento do Buda, isso não é benéfico. Eu não estou dizendo que eles são maléficos ou que eles fazem o mal para o mundo, provavelmente eles fazem muitas ações positivas, mas para os propósitos de um praticante ou para os propósitos de um budista, para o prospecto do que é benefício no budismo, que é trazer iluminação para todos os seres, ocorre um impedimento. As pessoas, né, entendem errado o Dharma. Até, pode, aquela mesma coisa que a gente fala de um negócio desse aqui. Até a pessoa pode pensar no budismo, e daí por acaso ela vai lá e... Tem um comentário final que depois eu vou fazer sobre isso, né? Sobre esse lado, essa migalha que a gente recebe de atenção, que daí... Aí, de repente alguém vai gostar de budismo por causa disso, então fica feliz, porque pelo menos a gente está falando de budismo aqui na Folha de São Paulo, né? Por que tu tá entrando nesses detalhes de entendimento aí? Isso aqui não é de agora, né? Isso aqui são problemas que já estão se repetindo aí há quantos séculos? 200 anos, pelo menos, né? Esse tipo de... A vida é feita de sofrimento, esse tipo de coisa. Não... Depois dos anos 90 não dava mais para falar desse jeito. Por favor, né? Então, aqui depois o próximo slide diz: você acabou de ler as 4 verdades fundamentais do budismo. Ok. A gente, né, verdades fundamentais, ok, né, a gente aceita. São as nobres verdades, são nobres, né? Tem uma diferença entre fundamental e nobre. Porque até se for falar em fundamental, a gente tem as 3 marcas, que inclui dukkha, mas tem, né, anicca e anatta também, né? Então é não eu, dukkha e impermanência, né? Então, é fundamental, né? Ok. Religião. Religião fundada. Ok, eu aceito que tá chamando de religião porque todo mundo chama, né? Mas para nós aqui que estamos tentando fazer um entendimento maior aqui, a gente sabe que tem uma problemática e tem um viés eurocêntrico, uma interpretação, um olho não budista que nos coloca na mesma categoria de coisas do que, sei lá, outras tradições religiosas, assim, né? Então, aí também acontece com a filosofia. A filosofia às vezes quer que o budismo seja filosofia, às vezes não quer que o budismo seja filosofia. Da mesma forma, eu acho que talvez alguns cristãos eles vão olhar, mas o budismo não tem exatamente o conceito de Deus, é ateu, né? Então, acho que não é religião, então. Né? Porque o critério deles talvez tenha que incluir isso, né? Então, nos colocar nesse cesto aí de religião, nessa categoria, ou nos tirar desse cesto de religião, isso daí é problema externo ao budismo. É melhor para nós não pensar no budismo como uma religião. Okay? Claro, quem olha de fora e vê a gente rezando, sei lá, fazendo certas coisas estereotipicamente vem como religião, ok, né? Ok, se aceita. Mas esse é o problema delas. Nós não podemos ver desse jeito. Nós não, se nós estiver fazendo a mesma coisa que uma pessoa que é um teísta, se estiver fazendo a mesma, a nossa prática está problemática. Então não é, né? Se a gente estiver fazendo a mesma coisa que um filósofo faz, que é ficar lá pensando e resolvendo problemas e também isso daí pode ser um método, um tipo de vipassana lá, mas em si isso daí não é o Dharma do Buda. Não vai produzir realização. O príncipe Siddhartha Gautama, aproximadamente 500 anos antes do nascimento de Cristo. Olha só, ok, né? Eu aceito, todo mundo data as coisas antes de Cristo, né? Mas por que Cristo não veio 500 anos depois? 500 anos depois viria Cristo. Né? Por que Cristo tem prerrogativa aqui? Ah, não, isso aqui isso já é exagero, né? Siddhartha Gautama, que ficou posteriormente conhecido como Buda, nasceu no atual Nepal e cresceu com todo o luxo de um palácio. Ok, tá correto, né? Eu acho que quando eu disse que é atual Nepal, o que é o Nepal e o que é a Índia, senão criações
do colonialismo britânico, né? Então, normalmente eu ouço mais corretamente que é na fronteira, né, num lugar que é impreciso se é Índia ou se é Nepal. Mas tá bom, se é Nepal, é Nepal. Aos 29 anos ele decidiu peregrinar. Como assim ele decidiu peregrinar? Peregrinação tem um sentido próprio dentro do Dharma, né? Pela região onde vivia. Acho que é um exagero dizer que ele não estava peregrinando, né? Mas eu não sei se a gente pode dizer que ele estava peregrinando também. Ele tava curioso com relação ao que o pai dele escondeu dele, né? Então, aí seguiu monges ascéticos, que ignoravam completamente a vida física. Tem um resumão aqui, né? Porque ele resolveu peregrinar, ele resolveu ver o mundo. Mas o pai dele tentou esconder, mas não conseguiu esconder a realidade da morte, a realidade da doença, e assim por diante. Ele viu a doença, viu a morte. E a última visão que ele teve, ele viu o nascimento, né? Um bebê, ele viu que o pai dele tinha escondido isso dele, né? Então ele viu o nascimento, ele viu uma pessoa doente, ele viu uma pessoa, um cadáver, e depois ele viu uma seta. E daí, depois, né, voltou pro palácio e tal. Depois de um tempo, surgiu na mente dele que não, tá todo mundo enganado, né? Se todo mundo vai ficar doente, todo mundo vai morrer, todo mundo tá passando por essas circunstâncias esquisitas aí. E daí o único jeito que tem é seguir uma vida, né, de ascetismo, ok? Que ele encontrou, ele viu uma seta, de fato, né? Então tá, ok, né? Tem que. Tá, e ele acabou conhecendo o extremo oposto do materialismo. Então aqui o uso da palavra materialismo está se referindo ao luxo do palácio dele, né? Então tá, ele tinha um excesso de luxo no palácio dele, no qual ele estava sendo protegido pelo pai, né? E depois ele resolve conhecer a realidade direta das coisas por ele mesmo, né? Ele renuncia à vida do palácio e ele vai, né? Então quando a gente está falando aqui materialismo aqui e tal, não é que ele achasse necessariamente que o problema era, mas é que para ele o problema tinha sido porque o problema, porque tinha escondido dele, né? Ele estava vivendo tão bem ali, como no reino dos deuses, vamos dizer assim, que a pessoa não vê as coisas profundas. Então ela perde de perspectiva, né? Então todos nós aqui, a gente está o tempo todo aqui se iludindo e está perdendo as perspectivas profundas, né? Então ele foi lá realmente praticar ascetismo. Agora, o extremo oposto do materialismo, né? Ok, tá, porque tá querendo montar aqui aquele caminho do meio de moderação, né? Que existe de fato, né? Vamos comentar isso. A partir daí, o Buda concluiu que o apego à matéria causa sofrimento, porque o mundo físico não é permanente. Então, matéria e mundo físico, ok? O Buda não tinha esses conceitos. Ele com certeza, ele também estava falando do reino dos deuses, por exemplo. O reino dos deuses é físico? O reino dos deuses é material? Não é, né? Então, quando a gente simplifica dessa forma aqui, tem um problema, tem aquele mesmo problema lá do dualismo cristão, zoroastrismo. Aqui tá aparecendo assim, né? Agora o próximo slide, eu acho que é o próximo slide, ó. Tem umas compras ali embaixo, assim. Ok, eu acho que é adequado criticar o consumismo. Eu acho que o budismo faz uma boa crítica ao consumismo. O materialismo, o desejo, a luxúria e a ambição. Agora, essa lista eu não sei de onde que essa pessoa tirou, né? Essa lista de questões e problemas não é budista. Então a gente tem um monte de palavras, né? Desejo é uma palavra que a gente pode usar no budismo, assim. Luxúria, ambição, materialismo não. Materialismo é novidade, né? Seguidos de desilusão. Então, aqui, seguidos de desilusão é que a desilusão é necessária quando as coisas são compostas, né? Então, eu sempre uso a coisa precisa quando as coisas são compostas, é material, precisa ser material, os conceitos são compostos. Aqui, por exemplo, segundo essa pessoa aqui, o intelecto não faz parte do samsara. Segundo essa pessoa aqui, o reino dos deuses, o reino dos fantasmas famintos, todos esses reinos que não têm materialidade, eles não têm sofrimento. Ou eles não têm ambição e materialismo? Claro que eles têm. Né? Então as pessoas podem ter ambições espirituais, até o exemplo do materialismo espiritual, a pessoa pode estar lá toda cética e tal. Como o Buda encontrou, né, as pessoas com quem ele praticou, né, alguns não quiseram seguir ele quando ele abandonou o ascetismo.
Dizendo, não, eu tô aqui, eu sou mais puro, agora tu comeu esse arroz de leite aí, agora tu, eu vou te ouvir, né? Tu não serve pra nada. Eu que sou o cara aqui que eu tô quase me matando sem comer. Então, isso daí é um apego, isso daí é materialismo? É um materialismo, isso aqui não dá pra usar para a palavra materialismo, né? Então, são causas da dor. Então, os sofrimentos, o dor, insatisfatoriedade, é uma palavra legal, todo mundo entende. Livrar-se deles é livrar-se do sofrimento. Ok, livrar-se das emoções, das aflições mentais, ok, né? Mas quais são as aflições mentais? Tem 3 básicas, né? Eu gosto de usar as palavras aversão, apego e indiferença, mas né, normalmente o pessoal gosta de ignorância, aversão, apego e ignorância. Né? Acho que vai aparecer ódio aqui. Ódio, as pessoas gostam às vezes de traduzir antigamente, traduziam essa emoção perturbadora como a primeira, né, que é a que eu chamo de aversão, que pode ser uma irritação, pode ser raiva, né? Raiva também é comum de traduzir. Mas ódio é meio exagerado, ódio, né? Então, aversão é mais neutro, inclui desde um ódio até uma irritação, né? A aversão vai por todos os lados, né? Então, aversão, apego. Apego também tem que dar, eu já dei essa explicação várias vezes, né? A gente tem uma visão tão positiva do apego, a gente confunde apego com afeto. Então, o budismo não tem problema nenhum com afeto, né? Mas a gente usa a palavra apego tecnicamente para querer dizer uma coisa quando a gente tem uma crença de que essas coisas vão trazer felicidade, que as coisas compostas vão trazer felicidade, e daí a gente se põe em dependência delas, isso, se colocar esse movimento, né, de colocar elas como senhor sobre nós, isso é o apego, né? Então, enfim, inventou, né? Inventou a nomenclatura aqui. Da onde está tirando essas palavras? Da onde está tirando essas traduções? Essas não é, não é a casa da como é que se fala? Mãe Joana, né? Budismo. Ah, qualquer jornalista da Folha vai lá e escolhe a terminologia. Ah, ok, né? Tem um histórico de, como eu já falei, já se usou ódio, já se usou raiva, já se usou aversão, então tem um histórico de tentativas de traduzir isso de uma maneira mais adequada, mais perfeita, mais de acordo com as coisas. Mas pelo menos usa alguma coisa dentro do histórico, né? Não inventa materialismo. Tirou da onde isso daqui, né? Nossa. O Nirvana, diferente do paraíso budista ou de entrar no nada. Eu acho que tem uma vírgula errada aqui, né? Porque o Nirvana é diferente de paraíso, vírgula. O Nirvana budista é diferente de paraíso. É diferente do paraíso budista, do reino dos deuses budista. Ok, é diferente. Mas é diferente também do paraíso das outras religiões, né? Ou de entrar no nada, ok, né? Lembrou aqui que vacuidade, essa coisa do nada, niilismo, não é a mesma coisa que nirvana, né? Aí os 3 venenos aqui, o apego, o ódio e a ignorância. Ó, o ódio. Por que o ódio? O ódio é muito forte. Ok, antigamente se traduzia ódio, né? Acho que talvez ainda exista traduções que se colocam ódio ali. Hatred em inglês, né? A versão, eu já reparei que algumas pessoas novas e que não têm tanta educação não conhecem a palavra. Mas daí raiva, né? Raiva é uma palavra que todo mundo entende e é melhor do que ódio. Ódio é muito específico, muito intenso, né? Pode parecer, né, uma briga aqui semântica, jogo de palavras e tal, mas é importante, né? Não é a casa da mãe Joana. Só é possível superar o sofrimento ao aceitar a imperfeição. De onde? De onde isso, mana? Não, eu não sei, quer dizer, eu acho que foi uma mulher que escreveu isso, mas. Porque acho que no fim tem como é que se diz? O crédito pra ela, né? Mas aceitar a imperfeição. Ok, tem um conceito de estético de imperfeição como algo bonito que é o wabi-sabi no budismo japonês, né? Então, por exemplo, uma coisa quando uma coisa quebra, assim, e é mais velha, e tem um certo desgaste, uma marca de que foi usado, aquilo tem um valor, porque tem um valor nostálgico, sentimental, porque aquilo foi usado, né? Ok, então tem uma noção que está ligada ao budismo de valorizar as coisas imperfeitas. Ok, mas isso aqui não está no ensinamento do Buda. Isso é uma coisa, é um desenvolvimento estético posterior, assim. Então, aceitar a imperfeição, isso é nova era. Isso daqui não existe. Não vai achar sutra falando para aceitar a imperfeição. Vai achar sutra, né, os diálogos com Buda. Não vai achar shastra, comentário clássico, comentário moderno. Não vai achar tantra, não vai achar nenhum tipo de texto budista que vai dizer
que aceitar a imperfeição é, né? Enfim, não existe esse ensinamento. Então a imperfeição transitória é o não eu, na verdade, né? Porque a transitoriedade, a interdependência, a transitoriedade, o que é a impermanência, o que é a interdependência entre tudo e todos no universo. Pegar o sofrimento. Eu não sei se só aceitar isso, essas três coisas, produz superação do sofrimento. Eu acho que não, né? Acho que não é esse o ensinamento do Buda. Não que não seja importante entender, aceitar e realizar a impermanência, e entender, aceitar, entender a interdependência e assim por diante. Isso são coisas importantes que existem no caminho budista. Essas duas coisas, mas não é esse o ensinamento. Né? Não é dizendo que você vai aceitar como você aceita, sei lá, Jesus Cristo no seu coração, aí você vai aceitar essas coisas que alguém disse para você, e daí com isso não vai sofrer mais. Não é assim que funciona. Digamos que você não está falando de fé, então você está falando de você vai aceitar no sentido de entender isso e saber que isso é assim, vai ver que são verdades. Por si só, você vai, com esses três, com uma delas está errada, né? Com as outras duas, você vai realizar Nirvana, vai realizar alguma coisa parecida com Nirvana? Não, não é suficiente. Não é suficiente, é necessário, mas não é suficiente. Você vai ter que fazer isso, mas tem outros fatores aqui que tem que ter para a pessoa realizar a superação do sofrimento, né? Além disso, né, cadê o Mahayana, né? Onde é que está trazer benefício para os outros aqui? Não tô vendo. O caminho para atingir o Nirvana e se livrar da dor é chamado de Dharma. Ok, eu chamaria de Shravakayana, né? Shravakayana é o caminho que o Buda ensinou primeiro e o que o Buda ensinou de forma mais geral, né? Então, que é o ensinamento mais básico, ok, né? Tem que apresentar o budismo pelo que é mais geral, pelo que é mais básico, mas depois a gente tem o Mahayana, né? Daí, para o príncipe Gautama, o Dharma é o caminho do meio. Como assim? Como assim? Então, o caminho do meio, eu já falei aqui também, então tem uma escola chamada Caminho do Meio, uma escola, forma de pensar, né? E o caminho do meio é usado nos sutras também para falar dessa moderação entre o ascetismo e a vida de prazeres materiais prazeres materiais, até eu tô caindo nisso, né? De prazeres que o Buda levava no palácio. Então, né, o Buda não estava nem parando de comer, nem se entregando às 1000 esposas dele, né? Então ele estava lá numa coisa meio intermediária, sendo um monge, assim, comendo o que tem que comer e tal, e ensinando o Dharma, etc. Então, o caminho do meio nessa coisa de moderação. Isso existe no budismo, né? Depois tem uma coisa mais profunda, o caminho do meio, que tem a ver com vacuidade, com entender que está além dos extremos, além de aparência de forma e assim por diante. Eu não sei, é mais comum no Mahayana chamar o Dharma de caminho do meio quando está se referindo à escola própria, que vem depois com Nagarjuna, né? Então, não é que o Buda não tenha o conceito de caminho do meio, como eu falei, já tem até mesmo o conceito de... Tem conceito além de eternalismo, além de niilismo, isso existe no ensinamento do Buda. E tem o conceito de moderação, né, como a gente está falando, mas não. Tá botando confusão aqui, não é assim que se explica as coisas. O Dharma é o caminho do meio? Como assim? O Dharma é o método que o Buda ensinou para ser que nem ele. Acho mais fácil de dizer isso, né? Para ser livre que nem ele, para ter o mesmo tipo de realização que ele teve, que é o Nirvana, vamos dizer assim, se a gente está falando do Shravakayana, que o objetivo do Shravakayana é esse Nirvana, né? De acabar com o sofrimento, né? No Mahayana a gente não tem esse objetivo, ok? Mas tudo bem, né? Tá falando de forma geral, pode falar assim. Esse caminho, esse aqui pra mim foi o que decidiu que eu fizesse esse vídeo. Porque parece que a pessoa viu meus vídeos e não processou, né, o que foi assistido. Porque né, eu uso a palavra idealismo, eu uso a palavra materialismo, eu uso a palavra hedonismo, às vezes eu uso a palavra ascetismo. Então, o caminho do meio dela tá falando naquela coisa de moderação, né? O equilíbrio entre o materialismo e o idealismo. Que materialismo e idealismo ela tá falando aqui? Hein, maninha? Tá falando do materialismo lá de fazer esse consumismo, né? Ok. Tu tá falando desse materialismo, consumismo, e idealismo o quê? De querer mudar o mundo, o idealismo de, sei lá, de ser rebelde, de ser esquerdista, não sei o quê. Ou você tá falando de materialismo
como uma proposição metafísica que diz que toda substância material é só o que existe, e o idealismo também é uma proposição metafísica que diz que só o que existe é o espírito, ou a ideia, né? Então, tá confuso, não sei, porque nenhuma das duas coisas realmente é o que o Buda realmente quis dizer como com o caminho do meio, quando ele estava falando nesse sentido de moderação, é não se entregar, é não se mortificar, não fazer ascetismo exagerado, e ao mesmo tempo também não se entregar aos prazeres, ou né, praticar o Dharma, buscar melhorar, não só melhorar, mas buscar praticar o que o Buda ensinou. E daí, se aparece comida boa, você tudo bem, você pode comer uma comida, né? Você não vai se entregar à comida. E se não aparece comida, você vai passar um pouco de dificuldade por um tempo também, você não fica apavorado. Você não está preso em ter dificuldades, em ter facilidades. Poderia dizer assim, então o caminho do meio é compreendido como não se fixar nas dificuldades, ou em passar dificuldade, ou não se fixar em passar facilidade. Ok, mas aqui materialismo e idealismo tá horrível, né? Hedonismo e ascetismo tá correto, né? Quer dizer, tá correto, é isso aí mesmo. Entre a pessoa se entregar a prazeres ou a pessoa ascetismo. Mas o caminho do meio é só isso? Não é além de niilismo e eternalismo, já lá nos sutras também? E daí também essa noção de além de, e não só assim, equilíbrio, né? Então esse caminho do meio de equilíbrio, tá, ok, a gente pode dizer que existe, tá, ok, a gente pode dizer que é entre prazer e ascetismo, ok. Muito raso, muito Shravakayana, mas aqui num sentido assim que prejudica até mesmo o entendimento Shravakayana, eu acho. Que não é isso o Dharma, né? Isso daí é um aspecto lá que o Buda descobriu, né? Ok, tem que resumir, né, para o jornalismo, tem que fazer rapidinho, etc. Mas não precisa, né? E aí, né, aí a gente tem por que aconteceu isso, né? Sabia que a mindfulness é uma técnica budista? Como o Dzongsa Tyensin Rinpoche diz, né? Eles estão sequestrando o budismo. O budismo só serve para fazer o branding para esse pessoal vender curso. É só para isso. Ou aprenda a fazer um exercício. Você faz o exercício lá, faz o quê? É propaganda de quem está escrevendo para a Folha sobre mindfulness, etc. Né? Então, assim, mindfulness como vipassana são conceitos budistas que foram deturpados e não existem mais como conceitos budistas dentro dessa onda desse pessoal aqui. Né? Não é a mesma coisa que mindfulness budista esse pessoal faz. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles querem dizer que tem uma raiz no budismo lá para dizer, sei lá, que nem, né, usar coca de índio, assim, né, apropriar, roubar, né, usurpar, né, a tradição dos outros, assim, para daí vender curso. Então, né, essa é a tristeza final dessa situação toda aqui. Colonialismo, ideias velhas, cadê o Mahayana, né? Cadê o Mahayana? Mesmo, acho que mesmo, né, o Shravakayana mais aguerrido aqui vai dizer que, né, pô, tem uma vastidão de budismo na Ásia que não é focado em apenas superar o sofrimento, aliás, pelo contrário, é superar o sofrimento dos outros, levar os outros à iluminação, né, desenvolver qualidades, as paramitas, né? Então vai fazer a lista das aflições mentais, faz a lista direito das aflições mentais, vai falar as 4 novas verdades, fala direito com uma versão moderna, com uma versão tradução contemporânea não eurocêntrica, não focada na filosofia do Schopenhauer. E daí também não usa o budismo para vender curso, por favor, não usa o budismo para vender mindfulness, marca registrada. Ok, né? A gente já sabe que a Folha é execrável por vários outros motivos, né? Mas não é só a Folha, né? A maior parte desse material que é produzido desse jeito, ele tem esse fim, tem essa baixa qualidade, e é um desserviço, e tem que abrir o olho, né? Tem que abrir o olho. Eu vou tentar fazer. Eu tenho feito muito vídeo, além do Farol da Certeza, vídeo negativo, né? Então eu pego uma coisa pra criticar, porque eu sou uma pessoa crítica, né? Tenho uma mente crítica. Então eu fico vendo as coisas, né? Eu acho que tem um fator de ter uma compaixão em apontar, né? Principalmente quando, né? Eu não sei o nome da pessoa, não lembro, também não me interessa, o problema não é ela, né? E também, né, o problema é a Folha, mas não é só a Folha, né? Todo o jornalismo em torno do budismo é fraco assim, né? Às vezes pior do que isso, às vezes um pouquinho melhor. Até as revistas budistas americanas, que têm revistas próprias de budismo, até elas são terríveis, né? Até elas são focadas em questões que não deveriam, não deveriam ser o foco.
Acho que no Brasil também acontece isso. Então, tá, mas por outro lado, talvez tenha que achar né, fazer alguns vídeos assim menos críticos, né, Pinheiro? Vamos ver se acontece, se eu não me deparo com outras barbaridades em breve, né? Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpana Neoma Lundi Kwene Cherezi Wate Jinja Soeza Pekajar Produtin Joji Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Conchatus Zetai By Mediano Tutu Piamania Jogi Sasunda Tutin Joji Chime Kwene Pema Samba Sasora Jinja no Pai Garjuan Shujuku Tupeku Kose Destintes Indar Shinju Jigmetu Jutru Panangue Wancha Tungandu Pateno Muyengi Kupamalora Sanelun Tutin Leta Tutin Joji Emeja Sum Pemeri Suji Pemetan Lati Kusizuan Pemancho de Droma de Soji Nani Bemelun de Joji Enenjo Ene Chimpote Payuri Nepadan de Basi Pechembunan Conseja Senten Joji Kusun Sanje Guru Rinpoche quando condade o Ajimbo Jabarche com seu tutor da poça só deve sotin de lapto so não são beje chuva dançam balão de dropa gelo uma rumba zaguru pema cede hun que loja som de loja alien sa som cha papel do joshua sung não guarda midral do sungele show